E aí, será que vale eu pagar o carinha do Google para fazer os anúncios ou será que eu mesmo posso fazer meu anúncio e botar o dinheiro que eu pagaria para ele dentro da minha conta? Quando que é vantagem, quando que não é? E também vou te ajudar também, você trabalhar com o seu carinha do Google, ou seja, o gestor de tráfego tá tentando ali te ajudar a desenvolver. E lembrando, se você ainda não participa do nosso grupo fechado, onde eu mando algumas dicas e até alerta de alguns vídeos, nos comentários aqui desse vídeo você consegue achar o link para acessar o grupo. É só clicar, só vale para guincheiro. E a primeira coisa que eu te falo aqui é, você paga um gestor de tráfego não é porque você não sabe mexer no Google Ads. Você tem que ter a consciência que você paga um gestor de tráfego porque você tem o objetivo de pagar o menor custo por clique possível com um profissional. Porque fazer um anúncio é super fácil. Tem uma porrada de tutorial aqui no YouTube, no Google, no ChatGPT, você vai achar facilmente isso. Só que o objetivo com o seu gestor de tráfego, ou seja, o seu carinha do Google, é fazer o quê? Com que você pague o menor valor possível e faça com que compense investir. E é nisso que agora que eu vou compartilhar a tela e falar um pouco dos dados, da onde eu tô tirando essa informação para você compreender e aí sim eu ir para uma calculadora e te explicar os detalhes. Agora bora pra tela. E até antes de iniciar o vídeo, eu vou lançar um desafio. Coloca aqui nos comentários qual que é o custo por clique médio do seu anúncio, da sua campanha do Google nos últimos 30 dias. Coloca aqui nos comentários. E para falar de custo por clique, nada mais justo do que eu vir na página do próprio Google, onde tá o Google Ads aqui em cima, tá vendo? Olha só. Para mostrar para você o que afeta. E aqui na página do Google tá público, vou deixar o link aqui se você quiser também ver na íntegra as informações. Ó, eu vou rodar aqui um pouco mais abaixo e aqui, ó, o que a qualidade do seu anúncio pode afetar. E aí ele vai mostrar, né? Deixa eu marcar aqui, pode afetar se o seu anúncio pode ser exibido. Resumindo, se o teu anúncio for ruim, nem aparecer ele vai deixar, tá? Nem vai aparecer. E aí o mais interessante para nós é isso aqui, ó. Quanto você paga no custo por clique? E aí que o bicho pega, tá? Então vamos lá, olha só. Anúncios de alta qualidade geralmente custam menos por clique do que anúncios de qualidade inferior. Se os seus anúncios forem abaixo da qualidade, você poderá descobrir que o seu CPC real está próximo do CPC máximo. O que ele está falando é o seguinte, se você tá, provavelmente se o teu anúncio é ruim, você está pagando o teto, que é o mais caro dentro do Google Ads para você anunciar. Então o teu CPC vai lá na lua, né? Mesmo quando há, e olha só que louco isso, tá? Mesmo quando há pouca concorrência pelos termos de pesquisa que acionam o seu anúncio. Ele está dizendo o seguinte aqui, meu caro. Ele está falando o seguinte, olha só. Se você tiver poucos concorrentes na sua região, não interessa. Se o seu anúncio for ruim, você vai pagar caro do mesmo jeito, mesmo quando você não tem concorrente. E olha aí fica o gatilho, por quê? A maioria das pessoas acha o seguinte, porque estão clicando no meu anúncio e tá caro e não sei o que, mas às vezes vai ver, o anúncio é fraco, o anúncio é ruim. Então, se você é guincheiro, você não sabe muito bem o que você tá fazendo, por favor, pare. Provavelmente você vai perder dinheiro, tá perdendo dinheiro. Daí eu vou mostrar isso na calculadora em breve, aqui eu vou colocar na outra tela e fazer um comparativo do custo por clique, se a gente mexer em alguns botões ali, enfim, fazer uma projeção e tentar chegar num número legal. Quer ver? Olha só, vamos continuando aqui. Quando os seus anúncios forem exibidos, você nunca terá cobrado mais do que o seu CPC máximo por clique, a menos que seja lances automáticos. Ou seja, ele tá falando o seguinte, se for automático, ele vai cobrir uma parcela. Mas ele tá falando o seguinte, se você não tem um anúncio bom, você vai pagar o maior possível, mesmo que você não tenha concorrente dentro da sua região. Então fica atento aí, tá? Às vezes tu nem tem concorrente tanto assim, mas às vezes o teu anúncio não tá performando legal. Agora, eu vou lá pra calculadora para poder fazer uma projeção do custo por clique, se você fizer por conta ou não, até onde que vale a pena, né? E agora aqui eu cheguei na minha calculadora de investimento do Google Ads, explicando brevemente como funciona, tá? Aqui eu coloco o orçamento que eu pretendo investir, aqui eu vou colocar qual o custo por clique médio, acessos mensais, aqui tá mensal, poderia mensais, né? Acho que vai ficar mensais, eu não sou o expert no português, mas eu acredito que seja mensais. Média de contatos recebidos por mês, aqui eu coloquei uma conversão aí de 25%, isso aqui é super aceitável, tá? Na minha experiência, isso é super aceitável, se você tiver um site alinhado, se você tiver um bom conteúdo ali exibindo as informações no site leve, você consegue. E aqui colocar uma média de contatos recebidos diariamente. Então fiz uma divisão do quê? De contatos que a gente que acessa o teu site, do número de contatos, ou seja, as conversões que tem da galera que acessa o teu site. Tá? Dividir por 30 para saber quantas ligações dá por dia. Resumindo é isso. Então vamos lá. Se você investir, vou colocar R$ 1.500 e você tiver um custo por clique, esquece R$1, né? Para esse segmento, esquece R$1. Eu vou colocar aqui um valor de R$7, você tá pagando, aliás, R$7 a 1.500, você vai ter 214 acessos mês, ou seja, 2 contatos por dia. Se seguir essa conversão aqui, a gente tá falando aqui de 2 contatos por dia. 1.500, R$7 o custo por clique, 2 ligações por dia. Se aumentar, vai ser proporcional, vai subir para 3 e assim por segue. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou
marcar agora 1.500 pagando R$7, ou seja, eu fazendo. E agora, para facilitar, eu fiz o quê? Eu fazendo com R$1.500, eu vou colocar aqui um valor de, aliás, acessos mensais 214. Coloquei, opa, aqui é um número normal, não é isso aqui, deixa eu só colocar assim, 214. E agora imagina o carinha do Google, né? O cara que é profissional, o gestor de tráfego, imagina que ele desça esse custo por clique por R$4. Então, R$4 você já sobe para 375 acessos no seu site, ou seja, você pulou aqui, você praticamente dobrou, né? Aqui você teve 4 ligações por dia e aqui você teve 2. E outro ponto importante nessa brincadeira é a diferença do anúncio. Então, eu tô colocando aqui um custo por clique de 4 para 7. Eu não tô falando da gestão do nosso colega, porque você vai ter que pagar ele, né, cara? Senão ele não vai criar um anúncio de graça para ti. E é isso que eu vou fazer agora. Agora aqui eu dei uma organizada, né? Acessos e ligações por dia, né? Eu vou fazer assim, ligações dia, 2 e 4 com o carinha do Google. E agora aqui eu vou trabalhar em 2 cenários. Você fazendo por conta, pagando custo por clique um pouco mais caro, colocando para rodar, mas pagando mais caro. E no outro, você pagando o nosso colega, o carinha do Google, ou seja, o gestor de tráfego. Então, eu vou colocar um total aqui de R$1.500 pensando nesse orçamento total, tá? E aqui, se eu tenho R$1.000 aqui, eu vou colocar 1.100 e vou pagar R$400 pro meu colega do Google. Ao total, eu tenho, né? 1.100 mais 400, o total 1.500. Se eu pagando R$4 o custo por clique, eu vou ter um total ali de 3 ligações por dia. Então, pagando gestor, eu vou ter 69, vou colocar aqui 69 ligações mês. Agora, eu vou fazer você gerenciando, ou alguém que não tenha tanta experiência. Pode não ser você, tá? Pode ser até um gestor de tráfego que não sabe o que tá fazendo. 69 ligações mês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar, vou tirar o nosso colega do Google aqui, vou aumentar para R$1.500 e vou aumentar o custo por clique por 7. E aí, olha só que loucura. Você tem 54 ligações por mês. Então, tô te mostrando por A mais B que, ó, você fazendo, vou colocar assim, ó, você fazendo, tá? Ou melhor, alguém que não tem experiência. Pode ser, às vezes você é bom nisso, eu não sei, né? Alguém que não tem experiência. Então, o que acontece aqui? Além de você converter mais, simplesmente por pagar alguém, tipo, se eu colocar R$6 para ver o custo por clique aqui, ó. Se eu pagar 6, ó, ali quase que... Meu, ainda não mudou muita coisa, tá? Deixa eu colocar aqui para R$6, vamos ver. R$6, o total de 63, ainda já tá mais abaixo. Então, pagando até R$6 já não compensa. Então, por quê? Você pagando o gestor de tráfego, pagando o investimento do Google, compensa mais do que se você talvez fazer por conta ou fazer sem experiência e pagando caro no custo por clique. Então, eu acho que isso aqui responde muito da questão que eu levantei lá no início, tá? Sem contar também, outro ponto, tá? Aqui você não tá mexendo em conta nada. Tem alguém que lá que tá fuçando, tá se incomodando com isso, tá te mandando só, às vezes, uma fatura lá pra poder pagar o investimento, tá? E outra coisa, isso aqui eu poderia estar aumentando o investimento. Imagina se você investe lá R$2.500. Cara, a diferença é brutal em cima, tá? Se eu colocar a R$7 esse investimento, é de 89, olha só, vou colocar aqui 2.000 e o outro pra 71. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Opa, tá, na verdade tem que baixar aqui o valor. Olha só, de 89 para 125. Então, quanto mais você aumenta o investimento, maior escalona o tamanho do ferro, na verdade, né? Então, não é nem a melhoria que você tem. Então, assim, vale a pena pagar o carinha do Google? Na minha opinião, sim, cara. Se ele for bom, se ele for profissional, com certeza vai valer a pena, tá? Outro ponto, como é que eu sei se esse carinha do Google é o carinha bom, né? Primeiro ponto, cara, ele te manda relatórios? Eu acho que esse é o básico do básico. Ele te manda a NF da conta, a conta tá na tua posse, você controla e você tem acesso a tudo isso. Isso são todas diretrizes, são posturas profissionais que você tem do gerenciamento da sua conta. Então, um exemplo, aqui, todos os clientes, na verdade, nós recebemos o acesso da conta do cliente. Então, eu não sou proprietário da conta, vai depender também de negociação, você lá, às vezes, com o gestor de tráfego, isso cada um vai tratar da melhor maneira que acredita ser, né? Mas no nosso caso, nós trabalhamos dentro da conta do cliente e toda a prestação de conta, tudo é muito transparente, tudo é muito visível. E o nosso objetivo, como eu falei, cara, reduzir o custo por clique, porque no final de contas, é isso que vai fazer pagar as contas, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e até a próxima.